Mãe solteira em dificuldades encontra milionário no metrô e acorda chocada com sua revelação. Ana sempre se sentia como uma peça de um quebra-cabeça que nunca se encaixava. No meio da multidão que se apinhava no ônibus lotado da linha 507, entre o cheiro de suor e o barulho dos celulares tocando, ela lutava para não ser levada pela correnteza. Com seu filho de 5 anos, Lucas, em seus braços, carregava também a preocupação constante de ser uma mãe solteira em uma grande metrópole brasileira. As contas acumulavam-se e a ideia de um futuro melhor parecia distante, quase um sonho. Então, como quem contraria a lógica do dia a dia, o ônibus fez uma parada brusca. Ana, desequilibrada, esbarrou em um homem alto e bem vestido, que parecia ter saído de um filme. Sua expressão era de tédio, mas também de algo mais profundo, como se a vida tivesse lhe oferecido tudo, mas ele ainda buscasse a essência. "O quê?" ele murmurou, enquanto segurava a Ana para não cair. O toque a fez sentir um frio na barriga. Era Marco, um milionário recluso que fugia de tudo e de todos, incomodado pela superficialidade de uma vida repleta de luxo. Ele não esperava se deparar com alguém tão genuíno, em meio a um ambiente tão caótico. O que se seguiu foi uma conversa estranha e reveladora. Em meio ao vai e vem dos passageiros, Marco, com uma sinceridade inesperada, confessou: "Sou herdeiro de uma fortuna, mas odeio tudo isso. Preciso de um novo propósito." Ana, atordoada, não conseguia entender. Como ele podia desprezar tanta riqueza? Um nó na garganta a impedia de responder. Para ela, suas ambições eram muito diferentes. Sair da pobreza era um objetivo que a consumia. À medida que conversavam, Marco revelou seus traumas, a pressão constante, a solidão. Ana se viu conectada a ele de uma forma que não esperava. Compartilhou suas dores sobre o relacionamento abusivo que a deixou marcada. Duas almas quebradas, cada uma lidando com seus demônios, mas não sem um de futuro em comum. No entanto, a tensão crescia quando Marco ofereceu ajuda financeira. Ana hesitou. E se eu me tornar apenas mais uma conquista? O medo a paralisava. Seria ele genuíno ou apenas se divertindo? Enquanto lutava com esses pensamentos, um rival de Marco, um antigo amigo, que se recusava a deixá-lo viver em paz, começou a cercá-los. As ameaças se tornaram palpáveis. Ana olhava para Lucas, que brincava inocentemente ao seu lado, e ela sabia que precisava proteger seu filho a qualquer custo. O ônibus agora não era mais apenas um meio de transporte, mas um palco de uma história que poderia mudar suas vidas para sempre. Entre as sombras da classe social e o brilho da riqueza, uma amizade improvável surgia. Mas com cada revelação, o tempo se esgotava e o perigo se aproximava. Uma última conversa com Marco deixaria Ana em estado de choque. "Eu preciso te contar algo", ele começou, e a expressão em seu rosto a fez sentir um frio na espinha. O que mais ele tinha a dizer? A confiança seria mesmo uma moeda valiosa em um mundo tão instável? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhou para Marco, segurando a respiração. O ônibus balançava, mas o mundo ao seu redor parecia ter parado. "Eu preciso te contar algo", ele insistiu, uma sombra passando por seu semblante.
O medo dela cresceu. O que seria tão importante a ponto de tirar aquele milionário de seu poço de desprezo pela riqueza? As palavras dele saíram de repente, como um tiro. Lucas é meu filho. O quê? Ana congelou. O impacto da revelação a atingiu como um tsunami. A cabeça girava. O quê? Como assim? Ela mal conseguiu formar as frases. A expressão de Marco era de pura angústia. Ele se inclinou mais perto, quase sussurrando como se o ônibus estivesse repleto de ouvidos curiosos. Sua mãe, ela era minha namorada antes de tudo. Ela me deixou e eu não sabia que tinha um filho. Eu só soube depois que ela morreu. As palavras cortaram Ana em pedaços. Uma mistura de confusão e raiva a envolvia. Como ele podia dizer isso agora, quando tudo parecia tão frágil? Você está mentindo. Seu coração disparou. A adrenalina tomou conta dela. O olhar dele era sincero. Mas como confiar? Ela me pediu para cuidar do Lucas se algo acontecesse com ela. Eu não podia fazer nada quando ela estava viva. Mas agora a multidão do ônibus parecia desaparecer, deixando apenas os dois em um mar de revelações, cada uma mais dolorosa que a outra. Os olhos de Marco estavam preenchidos de um desespero que Ana reconheceu bem. Era a mesma solidão que sentia, mas ao mesmo tempo uma raiva pulsava dentro dela. Como ele podia aparecer agora, quando ela sempre lutou sozinha? Lucas estava ali, inocente, brincando com um carrinho. Ana não sabia se entrava em pânico ou se protegia seu filho. Você não sabe nada sobre ser pai, ela gritou, lembrando-se de cada noite sem dormir, cada lágrima derramada. Ele levantou as mãos, quase implorando. Acredite, eu sei, cresci em meio a tudo isso. Eu sei da pressão, da solidão. Mas não havia compaixão em sua voz. Só uma demanda por confiança que Ana não podia dar. E no momento em que as emoções atingiram o ápice, o rival de Marco surgiu do nada, uma sombra na entrada do ônibus. Ele tinha um olhar perigoso, como um predador em busca da sua presa. Olha quem está aqui, o pequeno herdeiro, disse com um sorriso sarcástico, sua voz ecoando entre os passageiros. A tensão explodiu. Ana sentiu aquele nó na garganta se apertar ainda mais. Marco, ele é seu inimigo? Ela perguntou, observando a transformação no rosto dele. Era como se uma máscara tivesse se quebrado. Saia da minha frente, Tiago! Marco respondeu, agora parecendo menor. A multidão ao redor deles começou a murmurar, as vozes se sobrepondo, enquanto o nervosismo tomava conta. Ana sentiu que as paredes do ônibus estavam se fechando. O homem ao lado dela, que parecia uma resposta a tantas perguntas, agora era um mistério a mais. E ali estava ela, com seu filho, entre a revelação de um pai, que poderia ser tudo ou nada, e a ameaça de alguém que poderia arruinar tudo. E naquele instante, Ana percebeu que tinha que fazer uma escolha. Entre confiar em Marco e arriscar tudo, ou proteger seu filho contra um desconhecido. E se tudo isso fosse um grande plano para feri-la ainda mais? O ônibus parou. As portas se abriram. O ar fresco entrou, mas aquela sensação de sufocamento dentro dela só cresceu. O que aconteceria a seguir? Ana estava em choque, seu coração batendo descontrolado. Lucas é meu filho, ecoava na sua mente como uma bomba. As palavras de Marco a queimavam como ácido. Ela não conseguia pensar. O trem estava parando, mas sentia que sua vida de repente estava desmoronando sob seus pés. O olhar dele estava repleto de desespero, mas nada daquilo fazia sentido. Como ele podia dizer isso agora? Você está mentindo! Não pode ser verdade! A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Os passageiros ao redor começaram a olhar, murmurando entre si.
O ar estava pesado, a tensão quase palpável, e ela sentiu um frio na barriga. Lucas, ainda brincando com seu carrinho, não tinha ideia do turbilhão em que estava se metendo. Isto não é a hora para isso, Marco. A interrupção de Tiago foi como um estalo. Ele estava ali na porta do ônibus, observando a cena com um sorriso sarcástico. Ana queria desaparecer. Queria que toda aquela situação se dissesse um pesadelo. Mas a realidade era dura demais. Ah, Marco, o pequeno herdeiro finalmente conhece o papai, disse Tiago, intensificando a tensão. O olhar de Marco se endureceu. Saia daqui, Tiago. Entre os dois homens, Ana sentiu-se deslocada, como um barco à deriva em meio a um mar de perigos. O rival de Marco a observava, cada vez mais interessado. E então, tudo mudou. Diogo, um homem de pele pálida e roupa surrada, apareceu como um fantasma através da multidão. Era um amigo do passado de Ana. Um que ela não via há anos, mas nunca esqueceu. Ele olhou diretamente para Ana, um olhar de alarme em seus olhos. Ana, você precisa sair agora! O que poderia ser mais chocante do que a revelação de Marco? O que ele estava fazendo ali? Ana se virou, pensando que poderia desviar das palavras. Mas o olhar de Diogo era firme, e ela percebeu que ele tinha um segredo guardado. Ele é perigoso. Saia enquanto ainda é tempo, gritou Diogo, apontando para Tiago, que agora parecia mais ameaçador do que nunca. As palavras ecoavam como um alerta, e Ana, confusa, nem sabia mais quem confiar. Do que você está falando? Ela perguntou, seus olhos se movendo rapidamente entre Marco e Diogo. Ele nunca te deixou em paz, Ana. Ele não só quer o que é seu, mas também controla tudo o que acontece ao seu redor. Tiago tem uma profunda conexão com o passado que você não conhece. Diogo hesitou, percebendo que havia revelado mais do que pretendia. A conexão? Que conexão? As palavras quase saíram em um grito. O busão estava balançando com o movimento dela, mas Ana estava parada, presa na espiral de palavras de Diogo. E então Tiago deu um passo à frente. Foi você quem me tirou tudo. A indignação na voz dele reverberou. Ana identificou a raiva e a dor, mas era uma raiva direcionada a ela. Você não sabe do que eu sou capaz. Eu sei o que você fez. E nesse instante, um grito explodiu. Uma senhora idosa caiu, desmaiada, fazendo a multidão entrar em pânico. O diretor da cena, o ônibus tornou-se um lugar de caos, um campo de batalha onde segredos estavam sendo enterrados e novos eram revelados. Ana sentiu um puxão no seu braço e se virou. Era Lucas, colocando seu carrinho no chão e olhando para ela, inocente como sempre. O olhar dele fez com que o mundo ao redor dela parasse. Ela precisava proteger seu filho, não importa o custo. O rosto de Marco, ansioso e atormentado, se contradizia com o de Tiago, cheio de vingança. Eu só queria ser uma mãe para ele. Eu só queria cuidar. De você! Marco gritou, e a multidão estava em um frenesi. O perigo estava em todos os lados. A eletricidade no ar tornava cada respiração mais pesada. Ana rapidamente enfrentou uma escolha. Entre a verdade que acabara de conhecer e os segredos que ameaçavam separá-los. O ônibus parou e as portas se abriram. O ar fresco bateu com força, misturando-se ao cheiro de medo e confusão que preenchia o espaço. O que ela faria agora? Qual caminho seguiria? E nesse momento de crise, algo dentro dela se acendeu. A necessidade de agir, de proteger Lucas, era mais forte do que qualquer revelação que tinha recebido. Mas o que mais teria que enfrentar antes que tudo acabasse? E o que mais iria descobrir sobre Tiago e Marco? A vida de Ana estava prestes a mudar novamente, mas ela ainda tinha que decidir.
O que o destino reservaria para ela e seu filho? Ao olhar para o futuro nebuloso, Ana percebeu que a verdade era uma faca de dois gumes. E ainda mais segredos poderiam vir à tona. Ana estava paralisada. As portas do ônibus estavam abertas e o ar fresco batia em seu rosto, mas ela estava presa em um caos emocional. Lucas segurava sua mão e o olhar inocente dele a mantinha ancorada em alguma realidade que parecia distante. Eu preciso te contar algo. As palavras de Marco ainda rugiam em sua mente. A confusão, a raiva, tudo parecia um turbilhão. E então, Tiago, com um olhar de predador, avançou. Você tem ideia do que ele pode fazer, Ana? Sua voz cortava como uma faca, e a tensão no ônibus era palpável. Os passageiros se encolhiam. O medo era contagioso, mas não era apenas Tiago que a deixava apreensiva. Era tudo que estava à sua volta. Ele só quer se aproveitar de você e do menino. Diogo, ainda do outro lado, parecia genuinamente preocupado. Ana, você precisa entender. Mas antes que ele pudesse terminar, um barulho ensurdecedor ecoou pela rua. O estrondo de um carro que se chocou com a mureta do metrô. Um acidente horrendo. Metal retorcido e gritos que cresciam em intensidade. A multidão instantaneamente virou-se, o terror se espalhando como um incêndio. Ana tinha pouco tempo. Vamos, Lucas! Ela gritou, puxando-o para perto. Mas a cena ao redor se transformava em um pesadelo. Smoke. O cheiro de fumaça invadiu o ar e a confusão cresceu. O ônibus, marcado pelo caos e uma revelação devastadora, parecia ganhar vida própria. Ana sentia que o mundo ao seu redor colapsava. Uma pessoa na multidão começou a gritar: "O que está acontecendo? Alguém chame ajuda!" E foi ali, no meio do tumulto, que algo inesperado aconteceu. Um homem, coberto de sujeira e sangue, apareceu entre as pessoas. Tinha o olhar desorientado, mas a expressão era inconfundível. Era o pai de Ana, Carlos, o homem que ela acreditava estar desaparecido, que supostamente nunca mais havia voltado. Pai? A incredulidade a atingiu como um soco no estômago. Ele estava ali, em pé, como se todos esses anos de ausência não tivessem acontecido. A adrenalina fez esquecer tudo. O olhar dele a dizia tudo. Dor, desespero, uma história não contada. E isso era mágico, mas também aterrador. Ana, você não tem ideia do que aconteceu. Ele começou, mas a explosão de sirenes da polícia interrompeu. O ônibus estava agora cercado. Cerco em meio ao pânico. Tiago, percebendo o impacto que Carlos teria, avançou. Você não deveria estar aqui. Não agora. O tom dele era ameaçador. A cada passo que dava, o ambiente se tornava mais tenso. Lucas, com olhos brilhando de confusão, olhou para Ana. Mãe, quem é ele? A pergunta o fez sentir a estranheza do momento, como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. Mas a verdade estava a um passo do colapso. Tiago, sem se importar, simplesmente desdenhou. Isso não muda nada, Ana. Ele não pode te proteger. Fui eu que sempre estive aqui. Sempre soube como lidar com você. Apenas mais um golpe em uma série de pancadas que a vida havia lhe dado. Carlos, respirando pesadamente, respondeu: Ela não precisa de você, Tiago. Você não sabe do que ela é capaz. Palavras da figura paterna eram como um balde de água fria, e a confiança dela, tão quebrada, começou a se reconstruir. A multidão gritou. Alguém empurrou Ana enquanto a confusão aumentava. E entre todo o caos, surgiu a última e maior bomba. Uma revelação que faria tudo mudar. Carlos se inclinou e, como se o estivesse preparando para um ato de guerra, disse: O que você não sabe
é que Tiago é mais do que apenas um rival. Ele está conectado a tudo isso. A sua mãe, a morte dela e até a mim. O que você não sabe vai devastar tudo o que você acredita. Ana não podia acreditar. Uma conexão tão profunda e sombria entre pessoas que deveriam ser protetores. A confiança, a verdade, tudo dependia desse momento. E o que Carlos ia revelar poderia redesenhar completamente a história de Ana. A confusão aumentou, pessoas gritavam, e no meio do turbilhão ela mal conseguia raciocinar. O que você quer dizer? O nó em sua garganta se apertou. O olhar entre Carlos e Tiago se tornou mortal, e a possibilidade de um passado sombrio a fez sentir frio na espinha. Um universo desconhecido se abria diante dela, e Ana sabia que nada, absolutamente nada, seria como antes. E agora, com os olhos fixos em Tiago, ela percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que mais ela descobrira da verdade? E que outras dimensões de traição e segredos esconderiam em suas vidas? Tudo o que ela tinha que fazer era aguardar a próxima revelação, que poderia ser a última gota em um copo transbordante. Ana estava paralisada. As portas do ônibus estavam abertas e o ar fresco batia em seu rosto, mas ela estava presa em um caos emocional. Lucas segurava sua mão e o olhar inocente dele a mantinha ancorada em alguma realidade que parecia distante. Eu preciso te contar algo. As palavras de Marco ainda rugiam em sua mente. A confusão, a raiva, tudo parecia um turbilhão. E então Tiago, com um olhar de predador, avançou. Você tem ideia do que ele pode fazer, Ana? Sua voz cortava como uma faca, e a tensão no ônibus era palpável. Ele só quer se aproveitar de você e do menino. Diogo, ainda do outro lado, parecia genuinamente preocupado. Ana, você precisa entender. Mas antes que ele pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor ecoou pela rua. O barulho de um carro batendo em um muro fez os passageiros gritarem, e o pânico começou a se espalhar. Ana se virou, rapidamente, tentando entender a situação. A multidão se afastava, e o desespero tomou conta do ambiente. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. O homem coberto de sujeira e sangue que havia surgido entre as pessoas era o pai de Ana. Pai? A incredulidade atingiu como um soco no estômago. Ele estava ali, em pé, como se todos esses anos de ausência nunca tivessem acontecido. O olhar dele era um misto de dor e desespero. Ana, você não tem ideia do que aconteceu. E antes que pudesse continuar, Tiago avançou ainda mais, furioso. Você não deveria estar aqui, não agora. O seu tom era ameaçador e a atmosfera se tornava cada vez mais insuportável. A multidão murmurava, e Ana podia sentir seu coração acelerar. E então, em meio à confusão, Carlos apontou para Tiago. Você não pode continuar assim. Sabe o que você fez? As palavras cortaram o silêncio e provocaram um instante de surpresa. Não apenas a tensão aumentou, mas a resposta de Tiago foi brutal. Eu faria de novo, se você soubesse o que ela é capaz. As palavras de Tiago chocaram todos ali. Ana sentiu seu corpo tremer. O passado que pensava estar enterrado começava a voltar como um espectro que não a deixava em paz. O que você está insinuando? A voz de Ana saiu cheia de dor. Os olhos dela se arregalaram quando seu pai, Carlos, avançou um passo. Tiago, você não pode tirar isso dela. Você não sabe que... Um grito ecoou. A mulher idosa que havia desmaiado se contorcia no chão. O ônibus estava em um frenesi. Os gritos aumentaram e a confusão se tornava imensa. E no meio disso, algo estourou dentro de Ana, como um botão prestes a explodir. Chega! Ela gritou, e todos pararam. Quem é você, Tiago?
O que você tem a ver com a minha mãe e tudo isso? Tiago sorriu, uma expressão de triunfo no rosto. A verdade é que sua mãe nunca me deixou. Eu sei muito mais do que você imagina. Ana sentiu um nó na garganta. O que mais ele guardava? E antes que pudesse perguntar, o homem que tinha aparecido anteriormente cortou um silêncio ensurdecedor ao gritar. Eu sou o que você está buscando, Ana. A multidão se virou, e a comoção aumentou. Carlos! Ana exclamou com espanto, enquanto Tiago se preparava para dar um passo à frente. Você não pode confiar nele. A expressão de Tiago mudava rapidamente. Ele parecia cada vez mais ameaçador. E foi naquele instante que tudo mudou. O homem que havia parecendo desorientado ao longo do tumulto lançou uma bomba de verdade. Ana, a sua mãe não morreu como você pensa. Ela se foi, mas não como todos acreditam. Você é a única herdeira de um legado muito maior do que você imagina. A revelação fez Ana tremer. A vida dela, até então tão conturbada, agora parecia prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que isso significava para Lucas? Para Marco? A confusão, a dor, a raiva, tudo agora estava em um novo nível. Tiago apenas sorriu, e Carlos estava preparado para outro embate. Você não pode fazer isso com ela, Carlos gritou, enquanto as vozes ao redor se tornavam um zunido opressivo. E Ana sabia que estava prestes a descobrir os segredos mais obscuros de sua família. O ônibus, com as portas escancaradas, se tornou um campo de batalha, mas ela precisaria decidir rapidamente. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Diante do caos, Ana olhou para Lucas. O que ela faria agora? E que verdades mais devastadoras ainda estavam à espreita. O futuro dela e de Lucas dependia disso tudo, e ela mal conseguia respirar. O que a vida ainda lhe reservaria? Ana estava paralisada. As portas do ônibus estavam abertas, e o ar fresco batia em seu rosto. Mas ela estava presa em um caos emocional. Lucas segurava sua mão, e o olhar inocente dele a mantinha ancorada em alguma realidade que parecia distante. Eu preciso te contar algo. As palavras de Marco ainda rugiam em sua mente. A confusão, a raiva, tudo parecia um turbilhão. E então, Tiago, com um olhar de predador, avançou. Você tem ideia do que ele pode fazer, Ana? Sua voz cortava como uma faca, e a tensão no ônibus era palpável. Ele só quer se aproveitar de você e do menino. Diogo, ainda do outro lado, parecia genuinamente preocupado. Ana, você precisa entender. Mas antes que ele pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor ecoou pela rua. O barulho de um carro batendo em um muro fez os passageiros gritarem, e o pânico começou a se espalhar. Ana se virou rapidamente, tentando entender a situação. A multidão se afastava, e o desespero tomou conta do ambiente. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. O homem coberto de sujeira e sangue que havia surgido entre as pessoas era o pai de Ana. Pai? A incredulidade a atingiu como um soco no estômago. Ele estava ali, em pé, como se todos esses anos de ausência nunca tivessem acontecido. O olhar dele era um misto de dor e desespero. Ana, você não tem ideia do que aconteceu. E antes que pudesse continuar, Tiago avançou ainda mais, furioso. Você não deveria estar aqui. Não agora. O seu tom era ameaçador, e a atmosfera se tornava cada vez mais insuportável. A multidão murmurava, e Ana podia sentir seu coração acelerar. E então, em meio à confusão, Carlos apontou para Tiago. Você não pode continuar assim. Sabe o que você fez? As palavras cortaram o silêncio e provocaram um instante de surpresa. Não apenas a tensão aumentou, mas a resposta de Tiago foi brutal. Eu faria de novo.
Se você soubesse o que ela é capaz. As palavras de Tiago chocaram todos ali. Ana sentiu seu corpo tremer. O passado que pensava estar enterrado começava a voltar, como um espectro que não a deixava em paz. O que você está insinuando? A voz de Ana saiu cheia de dor. Os olhos dela se arregalaram quando seu pai, Carlos, avançou um passo. Tiago, você não pode tirar isso dela. Você não sabe que... Um grito ecoou. A mulher idosa que havia desmaiado se contorcia no chão. O ônibus estava em um frenesi. Os gritos aumentaram e a confusão se tornava imensa. E no meio disso, algo estourou dentro de Ana, como um botão prestes a explodir. Chega! Ela gritou. E todos pararam. Quem é você, Tiago? O que você tem a ver com a minha mãe e tudo isso? Tiago sorriu, uma expressão de triunfo no rosto. A verdade é que sua mãe nunca me deixou. Eu sei muito mais do que você imagina. Ana sentiu um nó na garganta. O quê? Mas ele guardava? E antes que pudesse perguntar, o homem que tinha aparecido anteriormente cortou um silêncio ensurdecedor ao gritar. Eu sou o que você está buscando, Ana. A multidão se virou e a comoção aumentou. Carlos! Ana exclamou com espanto, enquanto Tiago se preparava para dar um passo à frente. Você não pode confiar nele. A expressão de Tiago mudava rapidamente. Ele parecia cada vez mais ameaçador. E foi naquele instante que tudo mudou. O homem que havia parecido desorientado ao longo do tumulto lançou uma bomba de verdade. Ana, a sua mãe não morreu como você pensa. Ela se foi, mas não como todos acreditam. Você é a única herdeira de um legado muito maior do que você imagina. A revelação fez Ana tremer. A vida dela, até então tão conturbada, agora parecia prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que isso significava para Lucas? Para Marco? A confusão, a dor, a raiva, tudo agora estava em um novo nível. Tiago apenas sorriu e Carlos estava preparado para outro embate. Você não pode fazer isso com ela. Carlos gritou, enquanto as vozes ao redor se tornavam um zunido opressivo. E Ana sabia que estava prestes a descobrir os segredos mais obscuros de sua família. O ônibus, com as portas escancaradas, se tornou um campo de batalha. E de repente, tudo se intensificou. Um oficial da polícia surgiu. E com ele, a realidade se abrasou em novas direções. Foi você quem causou tudo isso, Tiago? O policial perguntou, apontando a arma para o rival de Marco. Ana ficou paralisada. O que estava acontecendo? E quem Tiago realmente era? As peças desse jogo perigoso estavam se movendo, preparando-se para uma reviravolta que ela nunca poderia ter previsto. E enquanto a tensão no ar crescia, Lucas puxou a mão da mãe com força, sua inocência cortando através de todo aquele caos. Mãe! Ele gritou, os olhos arregalados em assombro. A visão do filho aterrorizado fez o coração de Ana disparar. O que aconteceria a eles neste campo de batalha cheio de segredos, traições e revelações? Uma luta estava se formando, e ela precisava encontrar o caminho certo a seguir. As palavras que Carlos tinha compartilhado, a presença ameaçadora de Tiago e a vulnerabilidade de Lucas estavam criando um efeito dominó imprevisível. O que mais a vida ainda tinha reservado para ela? Em meio a memórias desenterradas, verdades distorcidas e o eco de promessas quebradas, Ana não sabia mais em quem confiar. O futuro deles dependia daquelas escolhas. Mas o maior custo poderia ser a verdade que estava prestes a vir à tona. E o que mais seria revelado naquele dia fatídico? Ana estava paralisada.
As portas do ônibus estavam abertas e o ar fresco batia em seu rosto, mas ela estava presa em um caos emocional. Lucas segurava sua mão, e o olhar inocente dele a mantinha ancorada em alguma realidade que parecia distante. Eu preciso te contar algo. As palavras de Marco ainda rugiam em sua mente. A confusão, a raiva, tudo parecia um turbilhão. E então Tiago, com um olhar de predador, avançou. Você tem ideia do que ele pode fazer, Ana? Sua voz cortava como uma faca, e a tensão no ônibus era palpável. Ele só quer se aproveitar de você e do menino. Diogo, ainda do outro lado, parecia genuinamente preocupado. Ana, você precisa entender. Mas antes que ele pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor ecoou pela rua. O barulho de um carro batendo em um muro fez os passageiros gritarem, e o pânico começou a se espalhar. Ana se virou rapidamente, tentando entender a situação. A multidão se afastava, e o desespero tomou conta do ambiente. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. O homem coberto de sujeira e sangue que havia surgido entre as pessoas era o pai de Ana. Pai, a incredulidade a atingiu como um soco no estômago. Ele estava ali, em pé, como se todos esses anos de ausência nunca tivessem acontecido. O olhar dele era um misto de dor e desespero. Ana, você não tem ideia do que aconteceu. E antes que pudesse continuar, Tiago avançou ainda mais, furioso. Você não deveria estar aqui, não agora. O seu tom era ameaçador, e a atmosfera se tornava cada vez mais insuportável. A multidão murmurava e Ana podia sentir seu coração acelerar. E então, em meio à confusão, Carlos apontou para Tiago. Você não pode continuar assim. Sabe o que você fez? As palavras cortaram o silêncio e provocaram um instante de surpresa. Não apenas a tensão aumentou, mas a resposta de Tiago foi brutal. Eu faria de novo, se você soubesse o que ela é capaz. As palavras de Tiago chocaram todos ali. Ana sentiu seu corpo tremer. O passado que pensava estar enterrado começava a voltar, como um espectro que não a deixava em paz. O que você está insinuando? A voz de Ana saiu cheia de dor. Os olhos dela se arregalaram quando seu pai, Carlos, avançou um passo. Tiago, você não pode tirar isso dela. Você não sabe. Que? Um grito ecoou. A mulher idosa que havia desmaiado se contorcia no chão. O ônibus estava em um frenesi. Os gritos aumentaram e a confusão se tornava imensa. E no meio disso, algo estourou dentro de Ana, como um botão prestes a explodir. Chega! Ela gritou, e todos pararam. Quem é você, Tiago? O que você tem a ver com a minha mãe e tudo isso? Tiago sorriu, uma expressão de triunfo no rosto. A verdade é que sua mãe nunca me deixou. Eu sei muito mais do que você imagina. Ana sentiu um nó na garganta. O que mais ele guardava? E antes que pudesse perguntar, o homem que tinha aparecido anteriormente cortou um silêncio ensurdecedor ao gritar. Eu sou o que você está buscando, Ana. A multidão se virou, e a comoção aumentou. Carlos! Ana exclamou com espanto, enquanto Tiago se preparava para dar um passo à frente. Você não pode confiar nele. A expressão de Tiago mudava rapidamente. Ele parecia cada vez mais ameaçador. E foi naquele instante que tudo mudou. O homem, que havia parecendo desorientado ao longo do tumulto, lançou uma bomba de verdade. Ana, a sua mãe não morreu como você pensa. Ela só foi, mas não como todos acreditam. Você é a única herdeira de um legado muito maior do que você imagina. A revelação fez Ana tremer. A vida dela, até então tão conturbada, agora parecia prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que isso significava para Lucas, para Marco, a confusão, a dor, a raiva,
Tudo agora estava em um novo nível. Tiago apenas sorriu, e Carlos estava preparado para outro embate. Você não pode fazer isso com ela, Carlos gritou, enquanto as vozes ao redor se tornavam um zunido opressivo. E Ana sabia que estava prestes a descobrir os segredos mais obscuros de sua família. O ônibus, com as portas escancaradas, se tornou um campo de batalha. E de repente tudo se intensificou. Um oficial da polícia surgiu, e com ele a realidade se abrasou em novas direções. Foi você quem causou tudo isso, Tiago? O policial perguntou, apontando a arma para o rival de Marco. Ana ficou paralisada. O que estava acontecendo? E quem Tiago realmente era? As peças desse jogo perigoso estavam se movendo, preparando-se para uma reviravolta que ela nunca poderia ter previsto. E então, entre os gritos e o caos, o coração de Ana parou por um instante. Tiago riu, um riso frio e cortante. Você realmente acha que eu me importo com essa história toda? Eu sou mais do que você imagina, e você vai descobrir da pior forma. No mesmo momento, uma explosão ressoou do lado de fora. O ônibus tremeu, e pessoas começaram a correr em pânico. O cheiro de fumaça invadiu o ar, e uma figura encapuzada apareceu entre as sombras, avançando rapidamente em direção ao ônibus. Os olhares de todos se voltaram para essa nova ameaça. Não, não pode ser! Os olhos de Ana se arregalaram ao reconhecer a silhueta. Era alguém do seu passado, alguém que ela pensava estar longe, alguém que poderia mudar tudo novamente. O choque foi como um soco no estômago. Você não devia ter voltado, Ana gritou, a voz tremendo de medo e raiva. E antes que pudesse entender a gravidade da situação, tudo começou a desmoronar. Nos olhos da figura que se aproximava, ela viu um misto de frieza e determinação. Segredos iniciados com a ajuda de Tiago? O que estava acontecendo? A revelação da mãe, o legado, tudo se misturava em uma linha tênue de loucura. O que mais ela iria descobrir nesse dia aterrorizante? O tempo parecia parar enquanto a realidade se desfazia ao redor dela. A única coisa que restava era um vazio profundo. E ela ficou ali, sem saber que cada segundo estava prestes a transformar sua vida para sempre. Ana estava paralisada. As portas do ônibus estavam abertas e o ar fresco batia em seu rosto. Mas ela estava presa em um caos emocional. Lucas segurava sua mão, e o olhar inocente dele a mantinha ancorada em alguma realidade que parecia distante. Eu preciso te contar algo. As palavras de Marco ainda rugiam em sua mente. A confusão, a raiva, tudo parecia um turbilhão. E então Tiago, com um olhar de predador, avançou. Você tem ideia do que ele pode fazer, Ana? Sua voz cortava como uma faca, e a tensão no ônibus era palpável. Ele só quer se aproveitar de você e do menino. Diogo, ainda do outro lado, parecia genuinamente preocupado. Ana, você precisa entender. Mas antes que ele pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor ecoou pela rua. O barulho de um carro batendo em um muro fez os passageiros gritarem, e o pânico começou a se espalhar. Ana se virou rapidamente, tentando entender a situação. A multidão se afastava, e o desespero tomou conta do ambiente. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. O homem coberto de sujeira e sangue que havia surgido entre as pessoas era o pai de Ana. Pai? A incredulidade a atingiu como um soco no estômago. Ele estava ali, em pé, como se todos esses anos de ausência nunca tivessem acontecido. O olhar dele era um misto de dor e desespero. Ana, você não tem ideia do que aconteceu. E antes que pudesse continuar, Tiago avançou ainda mais, furioso. Você não deveria estar aqui. Não agora. O seu tom era ameaçador.
e a atmosfera se tornava cada vez mais insuportável. A multidão murmurava, e Ana podia sentir seu coração acelerar. E então, em meio à confusão, Carlos apontou para Tiago. Você não pode continuar assim. Sabe o que você fez? As palavras cortaram o silêncio e provocaram um instante de surpresa. Não apenas a tensão aumentou, mas a resposta de Tiago foi brutal. Eu faria de novo, se você soubesse o que ela é capaz. As palavras de Tiago chocaram todos ali. Ana sentiu seu corpo tremer. O passado que pensava estar enterrado começava a voltar, como um espectro que não a deixava em paz. O que você está insinuando? A voz de Ana saiu cheia de dor. Os olhos dela se arregalaram quando seu pai, Carlos, avançou um passo. Tiago, você não pode tirar isso dela. Você não sabe que... Um grito ecoou. A mulher idosa, que havia desmaiado, se contorcia no chão. O ônibus estava em um frenesi. Os gritos aumentaram, e a confusão se tornava imensa. E no meio disso algo estourou dentro de Ana, como um botão prestes a explodir. Chega! Ela gritou e todos pararam. Quem é você, Tiago? O que você tem a ver com a minha mãe e tudo isso? Tiago sorriu, uma expressão de triunfo no rosto. A verdade é que sua mãe nunca me deixou. Eu sei muito mais do que você imagina. Ana sentiu um nó na garganta. O que mais ele guardava? E antes que pudesse perguntar, o homem que tinha aparecido anteriormente cortou um silêncio ensurdecedor ao gritar. Eu sou o que você está buscando, Ana. A multidão se virou, e a comoção aumentou. Carlos! Ana exclamou com espanto, enquanto Tiago se preparava para dar um passo à frente. Você não pode confiar nele. A expressão de Tiago mudava rapidamente. Ele parecia cada vez mais ameaçador. E foi naquele instante que tudo mudou. O homem que havia parecendo desorientado ao longo do tumulto lançou uma bomba de verdade. Ana, a sua mãe não morreu como você pensa. Ela se foi, mas não como todos acreditam. Você é a única herdeira de um legado muito maior do que você imagina. A revelação fez Ana tremer. A vida dela, até então tão conturbada, agora parecia prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que isso significava para Lucas? Para Marco? A confusão, a dor, a raiva, tudo agora estava em um novo nível. Tiago apenas sorriu, e Carlos estava preparado para outro embate. Você não pode fazer isso com ela! Carlos gritou, enquanto as vozes ao redor se tornavam um zunido opressivo. E Ana sabia que estava prestes a descobrir os segredos mais obscuros de sua família. O ônibus, com as portas escancaradas, se tornou um campo de batalha. E de repente, tudo se intensificou. Um oficial da polícia surgiu, e com ele, a realidade se abrasou em novas direções. Foi você quem causou tudo isso, Tiago? O policial perguntou, apontando a arma para o rival de Marco. Ana ficou paralisada. O que estava acontecendo? E quem Tiago realmente era? As peças desse jogo perigoso estavam se movendo, preparando-se para uma reviravolta que ela nunca poderia ter previsto. Então, algo ainda mais inesperado ocorreu. Uma explosão irrompeu do fundo do ônibus. O impacto foi avassalador. As paredes de metal foram abaladas, e os passageiros foram arremessados para longe. O som era ensurdecedor, como se o próprio ônibus estivesse se despedaçando. Ana, ainda segurando Lucas, sentiu-se levantar do chão, como se tudo estivesse em câmera lenta. Quando finalmente os olhos se abriram, a cena era de caos absoluto. Gritos, fumaça, a dor das pessoas se machucando. E no meio de tudo, algo a atingiu como um raio. Uma figura encapuzada, surgida do fogo, estava se aproximando, carregando algo que fez o coração de Ana parar. Era uma caixa antiga,
marcada com um emblema familiar. Era o emblema da família dela. O mesmo que estava no colar de sua mãe, que Ana achou que ela só usava por capricho. O quê? A incredulidade tomou conta dela, e o que estava prestes a acontecer poderia revirá-la por dentro. Essa caixa contém a verdade, Ana. Segredos que mataram sua mãe. A voz era familiar. Familiar e aterrorizante. Era a voz de alguém que ela nunca pensou em ver de novo. A pessoa que havia desaparecido há anos. Você nunca soube, mas a história está prestes a se repetir. Você é a chave para tudo isso, mas será capaz de suportar a verdade? Ana queria gritar. A confusão se transformou em pânico. Quem é você? O que você fez? E nesse momento, a verdade estava prestes a sair do chão. Em um furacão de revelações, a conexão entre as famílias, o passado manchado de sangue e a dor que Ana carregava poderiam explodir. E a única certeza que tinha é que tudo estava prestes a mudar de uma vez por todas. O que mais ela tinha para descobrir? Ana estava paralisada. As portas do ônibus estavam abertas e o ar fresco batia em seu rosto. Mas a adrenalina corria em suas veias como um rio caudaloso, enquanto a figura encapuzada se aproximava. O coração dela palpitava e a caixa antiga, marcada com o emblema da família, tinha um peso quase palpável. Lucas segurava sua mão, mas o olhar dele estava mais perdido do que nunca. Essa caixa contém a verdade, Ana. Segredos que mataram sua mãe. A voz era familiar, e essa familiaridade gélida a fez tremer. Era alguém que ela nunca pensou que veria de novo. A pessoa que havia desaparecido, que deixou um vazio partido em sua vida. Você? Ana conseguiu murmurar, quase não acreditando. O rosto se revelou sob o capuz, e as feições estavam muito mais cansadas e marcadas pelo tempo. Era Marisa, a irmã de sua mãe, a tia que nunca soube que existia. Carlos, seu pai, congelou, e o olhar de Tiago tornou-se um abismo. Você nunca deveria ter voltado. O tom de Tiago era carregado de rancor, e o caos ao redor parecia diminuído a um mero zumbido. Ana mal ouviu os gritos. Todos estavam fixados na cena ali diante deles. Eu sou a chave para tudo isso, Marisa disse, seus olhos fixos nos de Ana. Se a sua mãe não tivesse escondido a verdade, nada disso teria acontecido. Ana prendeu a respiração. O que exatamente ela estava dizendo? O que sua mãe escondeu? Algo na expressão de Marisa era intenso, como se cada palavra pudesse mudar o destino de todos. Você não sabe quem realmente somos, Ana, Marisa gritou, rompendo o espaço de tensão. A morte da sua mãe não foi acidental. Tiago, ele está envolvido em tudo isso. O peso da revelação caiu como uma tempestade. Ana olhou para o rival de Marco, seu coração disparando. Eu? O que isso tem a ver comigo? Tiago disse, mas havia uma oscilação na voz que não passou despercebida. Carlos tomou um passo à frente, decidido. Cale a boca, Tiago. Não ouse envolver minha filha nisso. Mas a revelação de Marisa explodiu no ar como fogos de artifício. Ana sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. A verdade soube. A sua mãe, Ana, é que ela sabia sobre os planos de Tiago. Ele a estava manipulando por trás, influenciando cada decisão dela. Ana se virou para Tiago, furiosa e confusa. Você fez isso? Você usou minha mãe? O olhar de Tiago se endureceu, e ele esboçou um sorriso cruel. Você não vê? A sua mãe era uma peça no meu tabuleiro, e agora você é a próxima. As palavras dele ecoaram como um açoite, e os olhares mudaram. Está vendo? Ele só quer o que restou da sua mãe, o legado.
Marisa continuou, sua voz penetrante. Ele queria controlar sua mãe, e agora você. A multidão estava em um frenesi, murmúrios sobre o que estava acontecendo. O ônibus, antes um refúgio temporário, agora parecia um campo de guerra. Carlos gritou de volta. Cale-se, Marisa! Você não tem ideia do que está dizendo. Mas a certeza dela não vacilou. Não sou eu que não sei. Mas você precisa entender que a verdade não pode ser enterrada para sempre. Nesse momento, o ônibus tremeu com um segundo impacto, e várias pessoas gritaram. Algo estava acontecendo do lado de fora. O pânico aumentava e Ana ficou em choque. O que mais poderia dar errado? E então um novo rugido ecoou, e uma luz ofuscante surgiu. O reflexo incandescente da explosão em um carro próximo fez todos darem um passo para trás. A caixa nas mãos de Marisa começou a brilhar de maneira alarmante, e Ana entendeu que a revelação era apenas o começo. Algo estava conectado entre o passado e o presente, algo perigoso. O legado da sua mãe não é só seu, Ana. É algo muito mais valioso. E você precisa decidir agora. Vai ficar com eles ou comigo? Marisa lançou a pergunta no ar como uma bomba, e o mundo de Ana virou de cabeça para baixo. No meio do caos, a pergunta vibrava. A verdade estava à beira de ser revelada, mas a linha entre confiança e traição estava mais fina do que nunca. Ela olhou para Lucas, buscando conforto. Ele era a única certeza num mar de incertezas. Mas a pergunta ficou ecoando em sua mente. Qual caminho escolheria? E o que essa escolha realmente significava para a sua vida, para a vida de seu filho? O futuro estava se desdobrando em um emaranhado de segredos, e Ana se sentia afundando nele, sem saber como escapar. Ana estava paralisada. As portas do ônibus estavam abertas, e o ar fresco batia em seu rosto. Mas a adrenalina corria em suas veias como um rio caudaloso, enquanto a figura encapuzada se aproximava. O coração dela palpitava, e a caixa antiga, marcada como emblema da família, tinha um peso quase palpável. Lucas segurava sua mão, mas o olhar dele estava mais perdido do que nunca. Essa caixa contém a verdade, Ana. Segredos que mataram sua mãe. A voz era familiar, e essa familiaridade gélida a fez tremer. Era alguém que ela nunca pensou que veria de novo. A pessoa que havia desaparecido, que deixou um vazio partido em sua vida. Você? Ana conseguiu murmurar, quase não acreditando. O rosto se revelou sob o capuz, e as feições estavam muito mais cansadas e marcadas pelo tempo. Era Marisa, a irmã de sua mãe, a tia que nunca soube que existia. Carlos, seu pai, congelou. E o olhar de Tiago tornou-se um abismo. Você nunca deveria ter voltado. O tom de Tiago era carregado de rancor, e o caos ao redor parecia diminuído a um mero zumbido. Ana mal ouvia os gritos. Todos estavam fixados na cena ali diante deles. Eu sou a chave para tudo isso, Marisa disse, seus olhos fixos nos de Ana. Se a sua mãe não tivesse escondido a verdade, nada disso teria acontecido. Ana prendeu a respiração. O que exatamente ela estava dizendo? O que sua mãe escondeu? Algo na expressão de Marisa era intenso, como se cada palavra pudesse mudar o destino de todos. Você não sabe quem realmente somos, Ana. Marisa gritou, rompendo o espaço de tensão. A morte da sua mãe não foi acidental. Tiago, ele está envolvido em tudo isso. O peso da revelação caiu como uma tempestade. Ana olhou para o rival de Marco, seu coração disparando. Eu? O que isso tem a ver comigo? Tiago disse, mas havia uma oscilação na voz que não passou despercebida. Carlos tomou um passo à frente, decidido. Cale a boca, Tiago! Não ouse envolver minha filha nisso! Mas a revelação de Marisa explodiu no ar como fogos de artifício.
Ana sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. A verdade sobre a sua mãe, Ana, é que ela sabia sobre os planos de Tiago. Ele a estava manipulando por trás, influenciando cada decisão dela. Ana se virou para Tiago, furiosa e confusa. Você fez isso? Você usou minha mãe? O olhar de Tiago se endureceu, e ele esboçou um sorriso cruel. Você não vê? A sua mãe era uma peça no meu tabuleiro. E agora, você é a próxima. As palavras dele ecoaram como um açoite, e os olhares mudaram. Está vendo? Ele só quer o que restou da sua mãe. O legado. Marisa continuou, sua voz penetrante. Ele queria controlar sua mãe e agora você. A multidão estava em um frenesi. Murmúrios sobre o que estava acontecendo. O ônibus, antes um refúgio temporário, agora parecia um campo de guerra. Carlos gritou de volta. Cale-se, Marisa. Você não tem ideia do que está dizendo. Mas a certeza dela não vacilou. Não sou eu que não sei. Mas você precisa entender que a verdade não pode ser enterrada para sempre. Nesse momento, o ônibus tremeu, com um segundo impacto, e várias pessoas gritaram. Algo estava acontecendo do lado de fora. O pânico aumentava, e Ana ficou em choque. O que mais poderia dar errado? E então, um novo rugido ecoou, e uma luz ofuscante surgiu. O reflexo incandescente da explosão em um carro próximo fez todos darem um passo para trás. A caixa nas mãos de Marisa começou a brilhar de maneira alarmante, e Ana entendeu que a revelação era apenas o começo. Algo estava conectado entre o passado e o presente, algo perigoso. O legado da sua mãe não é só seu, Ana. É algo muito mais valioso, e você precisa decidir agora. Vai ficar com eles ou comigo? Marisa lançou a pergunta no ar como uma bomba, e o mundo de Ana virou de cabeça para baixo. No meio do caos, a pergunta vibrava. A verdade estava à beira de ser revelada, mas a linha entre confiança e traição estava mais fina do que nunca. Ela olhou para Lucas, buscando conforto. Ele era a única certeza num mar de incertezas. Mas a pergunta ficou ecoando em sua mente. Qual caminho escolheria? E o que essa escolha realmente significava para a sua vida? Para a vida de seu filho? O futuro estava se desdobrando em um emaranhado de segredos, e Ana se sentia afundando nele, sem saber como escapar. Então, ela respirou fundo e tomou uma decisão. Eu não vou deixar que você controle minha vida, Tiago, gritou, a coragem crescendo dentro dela. Eu não sei qual é a verdade, mas não vou me deixar levar por suas mentiras. O olhar de Tiago escureceu, e Ana sentiu que estava pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse. O tempo parecia parar enquanto ela se virava para Marisa. O que tem nessa caixa? A voz de Ana tremia, mas em seu olhar havia uma determinação renovada. Uma nova história estava prestes a ser escrita, e ela estava decidida a ser a autora de seu próprio destino. E assim, entre o caos e a luz que piscava na caixa, Ana deu um passo em direção ao que era certo. Era o momento da verdade, e ela estava pronta para enfrentar o que quer que seu legado significasse. Antes de tudo acabar, este é o seu momento. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Vamos juntos por mais histórias incríveis.